Onde você estava no dia 27 de janeiro de 2013? Eu iria ir com minha turma de 2011 da pedagogia, afinal estávamos prestes a nos formar. Porém, resolvi dormir. Às 2h30 escutei gritos, correria, choro e a porta do meu quarto todo cor-de-rosa tentando ser aberta pela minha mãe. Abri sem entender nada. Minha mãe vestida de branco, convocada para ir até a casa de saúde, hospital no qual trabalhava de enfermeira. Meu pai, oficial do exército, se vestindo, dizendo que aqui estava incendiando e que a Rádio Gaúcha disse que já tinham 20 mortos. Na hora pensei nas gurias e tive a sensação que um balde de água foi jogado em mim. Minha mãe foi para a casa de saúde, eu fui para Quis com meu pai, a qual ficava a 5 quadras da minha casa. Lá me deparei com um filme de terror que sempre marcará a minha vida. Ajudei no que eu podia, fui aos hospitais, fui ao Farrezão. Ali minha juventude e minha verdade sobre a vida foi aniquilada, junto com meus 13 amigos, colegas e vizinhos. Faço terapia até hoje. Fui mãe naquele ano e trago traumas na criação dele. Tenho medo de morrer e de perder ele o tempo todo. Acho a sociedade injusta. Lembro da época da faculdade, tantos sonhos interrompidos pela ganância. Ninguém mais será o mesmo. O horror ficou carimbado em nossas vidas. Luto pela minha vida, pelo meu filho e por todos que podem ser vítimas da ganância. Organização Coletivo de Psicanálise de Santa Maria e Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Bom dia a todos. Eu sou Ariadne, moro em Santa Maria que é Santa Maria do Coração do Rio Grande, Santa Maria também da Boca do Monte, pela geografia que ela tem, cheia de morros. E desde 27 de janeiro de 2013, ela também é conhecida como Santa Maria, cidade da Quis. Para falar a verdade, eu acho que hoje ela é muito mais conhecida por isso do que por qualquer outra coisa. Eu sou psicóloga, psicanalista e componho o coletivo de psicanálise de Santa Maria. A gente trabalha promovendo ações de testemunho e memória, construção desses dois âmbitos, para que tragédias como essa nunca mais se repitam. A gente entende que um testemunho como esse que a gente ouviu, na medida que ele é escutado, na medida que tem alguém que está ali ouvindo, a pessoa que sente a dor e o sofrimento, ela pode ficar um pouco menos interditada por ele. Então, e a pessoa que escuta passa a sentir um pouquinho que aquela dor e aquele sofrimento pode ser compartilhado. Um testemunho, ele tem um efeito de transmissão, assim. Depois que a gente escuta, a gente não esquece, porque tem a experiência que a pessoa viveu. Então, de lá para cá, de 2022, quando a gente começou a trabalhar com essas ações, como essa pergunta que vocês ouviram agora, eu tenho escutado muitas histórias, né? Eu tenho ouvido muitas histórias. A gente tem ficado com elas junto comigo. E hoje eu venho aqui partilhar um pouquinho elas com vocês. O áudio que vocês ouviram foi enviado. A gente tem coletado esses testemunhos, as pessoas têm enviado para nós. E na Feira do Livro do ano passado, em Santa Maria, a gente devolveu esses testemunhos para a cidade. As pessoas que andavam pela feira, elas escutavam essa e outras falas. E elas também podiam ler, como vocês podem ver nas fotos. A gente pendurou e as pessoas podiam olhar. E também ali tem um QR Code, onde a gente colocava ali que a pessoa podia mirar o seu celular, né, e poder ver se ela queria responder. O QR Code está aberto, depois eu vou deixar disponível para vocês. Está aberto para toda e qualquer pessoa que se sentir convocada a responder e colocar. A gente ainda está vendo, assim, que encaminhamentos, enquanto coletivo, a gente vai dar para esses testemunhos, além, né, dessas ações que a gente já fez.
vou contar um pouco para vocês como que a gente chegou nessa pergunta. A gente foi entendendo que as pessoas tinham um ponto em comum, todos nós, para começar a falar sobre o que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, todo mundo começava a falar assim, ó, eu estava naquela madrugada com meu marido, ou eu estava dormindo na casa, ou eu estava na praia, eu estava em algum lugar. A gente foi entendendo que tem um ponto em comum por onde as pessoas começavam a falar sobre isso. Já faz mais de 11 anos que essa tragédia aconteceu, só que ainda muito pouco se fala sobre isso, até mesmo em Santa Maria. Então, daquilo que a gente não fala, a gente não consegue compreender, muito menos elaborar e se situar na dor que a gente sente ou o que a gente pensa sobre isso. Então, quando a gente tem a oportunidade de poder ter espaço para acolher tudo que a gente está pensando e falando, a gente pode se situar um pouco melhor nisso. Então, a gente entendeu que essa pergunta, a gente podia, essa fala, a gente podia tornar ela uma pergunta e devolver para a população. Então, vocês estão vendo ali na foto, onde são as ruínas da Boate Kiss, onde ela funcionava. A gente, próximo aos 10 anos, a gente resolveu fazer uma intervenção onde a gente iria colar essa pergunta. E também o QR Code. Então, as pessoas que passavam na frente podiam responder. Ali eu coloquei algumas imagens, tem o QR Code também, para que, no momento que a gente estava colando, são colegas do coletivo. Quem está fazendo a colagem é o Gabriel. O Gabriel, ele é meu colega hoje, ele é psicólogo, ele é sobrevivente da tragédia. Quando ele saiu, naquela noite, foi a segunda noite, na verdade, que ele saiu. Ele tinha 18 anos, que ele foi numa boate. Foi a segunda vez que ele saiu, e hoje ele é, enfim, sobrevivente, e o primeiro sobrevivente, presidente da Associação de Vítimas Sobreviventes da Tragédia em Santa Maria. Aí, no final, ficou assim, ali em cima da porta de entrada, ficou colada a pergunta. De lá para cá, a gente já tem muitos testemunhos assim que a gente já coletou. E vou contar um pouco para você sobre essa pergunta. Dentro da palavra onde você estava, tem dois tempos, né? Tem onde você estava e onde você está. A gente entende que um trauma, ele dá uma quebrada no tempo. É quase como se a gente conseguisse lembrar e se reportar imediatamente para o que aconteceu naquele dia. A gente pode não lembrar do que a gente comeu ontem, mas a gente sabe o que estava fazendo no dia 27 de janeiro de 2013, quando o incêndio começou. Porque as pessoas se ligavam, porque a vida parou, porque a cidade parou, porque foi algo surreal. Então, quando algo traumático acontece, essa quebra no tempo entre hoje e ontem fica muito próxima. E essa pergunta traz isso. Ela nos coloca numa posição geográfica sobre onde que eu estava naquele lugar, mas também ela nos pergunta sobre o nosso lugar subjetivo. Onde que eu estou nisso tudo? O que isso diz de mim? O que isso diz de vocês? Porque vocês vão começar a sair também, né? Vocês vão ir para uma boate. E é importante saber por onde que eu entro e por onde que eu saio. Né? É uma questão de segurança. E quando a gente vai para a festa, a gente só quer se divertir. A gente quer estar bem arrumada, a gente quer se divertir com os amigos, a gente quer tirar uma foto, a gente quer postar, mas a gente também precisa saber por onde a gente vai sair. Eu vou contar para vocês umas histórias que eu tenho ao longo desse tempo, com o trabalho com esses colegas, lá do coletivo, que eu venho coletando. A primeira história é a história da Bruna. Se vocês olharem, tem um poste ali na foto, e eu estou ao lado dela. A Bruna, no dia que a gente foi fazer a colagem da pergunta, ela foi até a frente ali, né, onde funcionava a boate, e ela ficou paradinha, assim. E eu me aproximei, eu vi que todo o tempo ela estava ali, ela foi sozinha. E aí eu cheguei, me aproximei, e ela me contou que era a primeira vez em quase 10 anos que ela estava
passando na frente da boate de novo, ela havia perdido o melhor amigo e ela estava paradinha assim no poste, segurando uma correntinha. E aquela correntinha havia sido dada para ela por ele, quando ela leva ele até a frente da boate, junto com os pais, naquela noite, e ela resolve ir para casa dormir. Mas ele vai, e aquele é o último momento que eles se veem. E daí ela entendeu que ela disse, eu vou lá, se eu passar mal, vai ter psicólogo, então vou ter com quem conversar. E realmente teve, a gente conversou, foi um bom papo. A gente se abraçou e hoje ela está dentro de um outro coletivo, fazendo parte e também lutando para que tragédias como essa nunca mais se repitam. A outra história é a história da Nilda. A Nilda é essa mulher que está com o microfone na mão. A Nilda é advogada, ela é uma mulher argentina. Ela perdeu um filho em Cromagnon, que é uma boate em Buenos Aires, em 2004, onde morreram 194 jovens pelas mesmas causas em Santa Maria. Artefato pirotécnico, superlotação, as mesmas, geralmente acontecem as mesmas coisas. E a Nilda me ensinou coisas muito importantes, que ela estudou muito, muito, e ela já é advogada, então isso foi casando, né? E ela disse coisas muito importantes para nós em Santa Maria, nesse evento, que era o evento de 10 anos do incêndio na Boate Kiss. Então, ali na mesa está ela e outras 2 mães que perderam os filhos também no incêndio na Kiss. E ela disse assim, olha, num contexto como esse, a gente não pode dizer que isso é uma tragédia. E se a gente falar tragédia, a gente precisa colocar tragédia evitável, porque é inaceitável que 242 jovens morram asfixiados, morram queimados, morram pisoteados, que foi assim como eles morreram. Então, isso é um crime, isso é um massacre. Todos esses jovens morrendo a um só golpe. A gente precisa dar nome para as coisas como elas realmente são. Uma tragédia pode ser algo evitável nessa ordem. E isso é muito importante, porque a gente geralmente não traz esse adjetivo evitável junto. A gente não nomeia como um massacre, a gente não nomeia como um crime. Né? E ela veio e deu essas palavras, assim, e hoje eu trago elas para vocês, que quando vocês possam se referir ao que aconteceu em Santa Maria, que vocês possam usar essas palavras, porque foi exatamente isso que se deu. E essa outra história é a história da Ligiane. A Ligiane, ela é mãe da Andriele. Ela perdeu a filha, né, naquela noite. A Andriele estava comemorando o aniversário dela naquela semana. E, enfim, a Ligiane, nesses anos, assim, já é uma pessoa com quem a gente, dentro do coletivo, no trabalho, a gente está muito próximo, porque ela é muito atuante na associação dos pais, né, sobreviventes da tragédia. E como a Ligiane, eu acabei encontrando momentos, nos dias 27 de janeiro, a gente faz uma vigília em Santa Maria, nessa tenda que tem ali na foto. Né? Então, todo dia 27, desde 2013, existe essa vigília. Essas pessoas vão das 8 até às 6 da tarde, ficam ali na frente. E as pessoas vão, conversam, dão um abraço. E também tem pessoas que passam por eles e dizem frases assim, que vocês ainda estão aí? Deixem eles descansar. Né? Até quando vocês vão ficar nessa? É muito importante assim, de poder entender o que são essas frases. Essas frases hostis dirigidas às pessoas que são vítimas do que aconteceu, elas são frases violentas, que elas dizem muito mais de quem fala elas do que sobre eles de fato. Então, isso é muito importante de poder entender que isso é um retorno daquilo que não foi marcado no âmbito judiciário, né, de uma impunidade. Então, a única coisa que diz que isso é sofrido, que isso está doendo, são os testemunhos dessas pessoas. Como que a gente se autoriza a dizer para uma mãe, a dizer para um pai, que eles vão poder descansar depois de perderem seus filhos? Como que a gente pode pedir isso para alguém?
Isso é muito violento. Então, com a Ligiane, eu entendi que falar não é remoer. Falar é acessar a dor, é entender o que a gente sente, é poder se situar e conviver com a dor que tem. Agora, em 2024, há poucos dias, dia 29, agora vai ter a construção do memorial. E as ruínas, onde era a Botkiss, vieram abaixo, para essa construção. E a frase que a gente colou lá no início, onde você estava, ela está ali. É muito importante a gente poder fazer uma leitura dessa imagem, porque aonde tinha a palavra, não simplesmente quebrou tudo. De alguma maneira, como diz o Gabriel, o prédio soube cair. E soube cair porque tinha muita palavra. E é isso que a gente faz nesse coletivo. A gente aposta na palavra, a gente aposta no testemunho e na força que ela tem. Gostaria que a gente pudesse sair daqui hoje pensando também, onde que eu estou frente a tudo isso? É um pouco disso que eu queria conversar com vocês. Obrigada, pessoal.